Bom, esse é o último episódio, então, da história da vida na Terra, e a gente vai focar, então, na evolução humana. Como a gente viu no último episódio, nos primatas, então, né, dentro dos mamíferos, a gente tem os primatas, tá? Os primatas são divididos nesses dois grandes grupos, Strepsirrhini e Aplorrhini. Os Strepsirrhini são representados principalmente pelos lêmures, lá de Madagascar, né, que a gente já falou um pouco sobre eles, os lores também lá da África. E os Aplorrhini são, né, os outros primatas, incluindo o Tarsi, né, lá da Indonésia, e os Simiformes, que é o grupo mais diverso, que engloba os macacos do Novo Mundo, que são esse grupo aqui dos Platyrrhini, que engloba, né, todos os primatas que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, né, o muriqui, o macaco-aranha, né, os saguis, os micos, todos estão aqui, e os primatas do Velho Mundo, que está nesse grupo de Catarrhini, que vai incluir, né, o Rhesus, né, o mandril, por exemplo, o babuíno, né, todos eles estão nesse grupo aqui de macacos do Velho Mundo, e aí dentro desse grupo a gente tem os Hominoidea, que são os nossos parentes mais próximos, incluindo a espécie humana, tá? Se a gente olhar esse grupo, então, com mais destaque, né, os nossos parentes mais próximos, a gente tem, então, os chimpanzés, né, tanto o chimpanzé Troglodytes, né, Pantroglodytes, quanto o bonobo, Pampaniscus, são duas espécies de chimpanzés no gênero Pan, que é irmão do gênero Homo, os gorilas, né, que são o próximo grupo aí, irmão dos dois. Depois tem os orangotangos, do gênero Pongo, e os gibões, do gênero Ilobates, tá certo? Esses são os nossos parentes mais próximos, sendo que os mais próximos mesmo são o chimpanzé primeiro e depois o gorila, tá? Esse grupo aí é o que a gente tem. Só que esses são os viventes, né? A gente tem vários fósseis que ligados, né, ou seja, que se ligam ao gênero Homo aqui, desde a separação de humanos e chimpanzés. Né? A separação de humanos e chimpanzés ocorreu entre 6 e 7 milhões de anos atrás. Então, de lá para cá, várias linhagens próximas do gênero Homo se extinguiram. Né? Todas elas se extinguiram. Sobrou só a nossa espécie. Existem grandes modificações, né, da espécie humana em relação dos humanos, né, de forma geral, não só do Homo sapiens, mas de outros membros do gênero Homo também. Mas se a gente compara o Homo sapiens com outras espécies de primatas viventes, a gente vê que, por exemplo, o nosso cérebro é muito maior. Então esse gráfico mostra, né, os outros primatas, incluindo o chimpanzé e gorila, a gente vê que o tamanho, né, a massa do cérebro humano, porque o tamanho do cérebro é proporcional ao tamanho do corpo, tá certo? Então, o gorila, por exemplo, ele é muito maior, né, então teria um cérebro muito maior, só que você vê que existe uma correlação entre o tamanho do corpo e o tamanho do cérebro. Só que nós humanos estamos muito acima do tamanho esperado, vamos dizer assim, para o tamanho do corpo. Tá? Então isso mostra que nós temos cérebros muito grandes. Nós temos modificações nas mandíbulas e nos dentes, tá certo? A gente tende a ter mandíbulas menores, né, a face mais achatada, né, comparados com os nossos primos aqui, por exemplo, né? E dentes mais delicados, né, menores e mais delicados. A gente tem a questão do bipedalismo, né, então nossa espécie é bípede, né, apesar de chimpanzés e gorilas poderem ocasionalmente ficar na postura bípede, eles são fundamentalmente quadrúpedes. Isso altera as proporções dos membros também, altera muito os ossos da bacia, né, a cintura pélvica é muito diferente, tá certo? Isso tem implicações inclusive para o parto, né? Esse bipedalismo supostamente teria evoluído por uma transição para um ambiente de savana, né, saindo da floresta na África, indo para uma savana, um ambiente onde você tem uma vegetação mais baixa, onde é vantajoso poder enxergar longe, né, poder estar numa postura mais ereta e poder enxergar ao longe. Isso teria ajudado a evolução do bipedalismo. E a gente tem uma série de comportamentos sociais e culturais que evoluíram na nossa espécie, né? Basta ver a nossa civilização para ver que realmente nenhuma outra espécie de primata ou de qualquer ser vivo jamais conseguiu alcançar. Tá? Isso tudo, né, sistemas sociais extremamente complexos, com, né, leis e organização social, instituições e tal, tudo isso é produto do nosso comportamento, da nossa cultura. Tá? Bom, quando a gente começa a olhar para o registro fóssil, a gente vê uma riqueza muito grande de formas, e provavelmente a evolução humana de todos os organismos é a mais bem conhecida, porque nós temos muitas pessoas trabalhando em todos os aspectos possíveis e imagináveis da evolução humana, desde
né, toda a arqueologia que estuda os nossos artefatos, as nossas construções, né, toda a genética, né, que consegue estudar, inclusive muitos fósseis têm genomas sequenciados, então isso ajuda muito a entender, né, as populações humanas, como é que elas foram, né, os genomas, como é que eles foram se moldando ao longo do tempo, tá certo? A gente tem toda a antropologia, a gente tem uma série de ciências estudando a evolução humana, então eu posso dizer que a evolução humana é mais bem conhecida do que a evolução de qualquer outro grupo de organismos, tá? Aqui uma amostra, né, dos principais fósseis da linhagem humana, né, isso é muito estudado, o tempo todo saem espécies novas, gêneros novos de fósseis da linhagem humana. Aqui a gente tem uma amostra deles, né, os Sahelanthropus chadensis, que é esse crânio aqui, esse crânio parcial aqui, de quase 7 milhões de anos, é considerado o mais antigo fóssil da linhagem humana, né? Lembra que eu falei que, né, que a separação dos chimpanzés... Existem alguns debates, né? A maioria dos cientistas acredita que eles realmente sejam da linhagem humana, mas novas descobertas podem mostrar outra coisa, tá? Isso acontece frequentemente na paleontologia. Se ele é da linhagem humana, ele joga realmente a divergência de humanos para chimpanzés para antes de 7 milhões de anos, porque se ele é mais aparentado com os humanos e ele já existia, né, há quase 7 milhões de anos, isso implica que o chimpanzé a linhagem do chimpanzé separou antes disso, tá? A não ser que ele seja um ancestral comum de humanos e chimpanzés, certo? Aí você poderia ter a separação do chimpanzé acontecendo entre 6 e 7 milhões de anos atrás. É isso que é importante, né? Como que os fósseis são importantes na calibração, por exemplo, de um relógio molecular, tá? E saber onde que esses fósseis se encaixam na árvore da vida é importante, e é um desafio. Por quê? Esse fóssil aqui, por exemplo, é conhecido somente desse crânio aqui, tá? Você pode ter outro, por exemplo, que é conhecido de um pedaço de um fêmur, tá? Você não tem nem dente, nem crânio, nem nada. Então, é muito difícil saber a posição filogenética de um fóssil com tão pouco material assim, tá? A gente tem os australopitecos aqui, né, que são, vou falar daqui a pouco deles, são um grupo muito importante, com uma diversificação grande, que são importantes na nossa linhagem. A gente tem um grupo de australopitecos ou paranthropos, que são, né, alguns com dentes maiores também, importantes aqui. A linhagem do nosso gênero, chamado Homo, né, você tem aqui Homo habilis, Homo rudolfensis, os mais ergaster, né, aqueles com fósseis mais antigos, até formas atuais, como o próprio Homo sapiens, né, o neandertalense, que é o nosso parente mais próximo, floresiensis, né, erectus, né, que foi um grupo que durou muito, né, o Homo erectus de todos aqui é o que mais durou no registro fóssil. Você tem mais de quase 2 milhões de anos de existência do Homo erectus, certo? Bastante constante, né? E aquele negócio, né? Os fósseis humanos são conhecidos, são bem conhecidos, mas o registro fóssil é incompleto e fragmentado, tá? Tem que lembrar sempre disso. Australopithecus afarensis é um fóssil muito marcante, né? Porque ele, a famosa Lucy, né? Foi nomeada porque ele é bem conhecido, tem várias características importantes, bem documentadas, claramente da linhagem humana, né, não tem nenhuma dúvida disso. Você tem um esqueleto, né, a Lucy tem um esqueleto muito bem preservado, bem documentado. Você tem pegadas, né, essas pegadas famosas lá, que são fósseis, como eu falei, lembra que eu falei da definição de fóssil, são pegadas provavelmente de uma mãe com um filho, né, provavelmente estavam andando ao longo dessa região aqui, né, esses fósseis são todos da região do Rift, do leste da África, né, lembra dos grandes lagos que eu falei, né, onde tem os ciclídeos, né, mais ou menos essa região, Lateólia, onde tem essas pegadas, né, então essas regiões aqui é onde o Australopithecus afarensis foi encontrado, tá? Então o Australopithecus afarensis é esse daqui, parte dessa linhagem, né, que leva eventualmente ao gênero Homo, tá? Então são fósseis aí de 3 a 4 milhões de anos atrás. A espécie humana é famosa pela migração dela, né, por ter evoluído, o Homo sapiens, né, por ter evoluído na África e, a partir da África, ter migrado e ocupado todas as partes do globo, né. Mas nossos parentes também já fizeram isso, né, muito antes do Homo sapiens, né, quase 2 milhões de anos atrás, por exemplo, o Homo ergaster saiu da África, né, então seria a primeira documentação do gênero Homo saindo da África, né, então saiu, colonizou a Europa, colonizou a Ásia, né, onde ele é chamado de Homo erectus. O Homo heidelbergensis também teria saído da África há 600 mil anos atrás e teria dado origem aos neandertais na Europa e aos denisovanos na Ásia, tá certo? Que são grupos que
depois se encontraram com a espécie humana, quando o Homo sapiens saiu mais tarde da África, acabou encontrando e acabou, inclusive, se reproduzindo com neandertais e trocando genes, né, com esses outros grupos. Neandertais supostamente se reproduziram também com denisovanos, então houve fluxo gênico entre essas espécies diferentes, mas relativamente próximas, né. Aqui alguns exemplos de fósseis, né, de Homo erectus, o Homo ergaster, né, que seria o ancestral do Homo erectus aqui na África, o Homo neanderthalensis e o Homo heidelbergensis, tá? O neanderthalense seria o representante do heidelbergensis na Europa depois dessas migrações. E essas migrações são muito importantes, então parece que está no nosso DNA realmente do gênero Homo de sair espalhando por aí, colonizando novos locais, tá? Bom, os primeiros Homo sapiens, como eu já falei em um outro episódio aí, né, até recentemente, até 2017, acreditava-se, né, os mais antigos Homo sapiens, né, os mais antigos fósseis que a gente poderia, sem dúvida, designar como Homo sapiens, tinham 200 mil anos. Tá? Esses fósseis de Marrocos, descobertos em 2017, eles esticaram a existência do Homo sapiens para 100 mil anos a mais, tá? E o que é mais interessante é porque antes desse fóssil, todos os fósseis antigos de Homo sapiens, esses 200 mil anos ou próximo disso, eles eram da África ao sul do Saara, né? Então esses fósseis, além de serem 100 mil anos mais antigos do que os mais antigos que se conheciam antes, eles estão do norte da África, né? Então eles estão aqui na região do Marrocos, né, quase que na Europa ali, no norte da África, ao norte do Saara, né? Aqui são os artefatos, né, de pedra lascada encontrado com eles. Então é meio surpreendente, né? Então realmente, né, assim, como eu falei, o registro fóssil é incompleto. À medida que a gente descobre, a gente monta o quebra-cabeça e a gente vê que talvez algumas peças que estavam no lugar têm que ser colocadas em outro lugar. Tá? Isso é a ciência. Certo? Para a espécie humana, então, como eu falei, a gente tem evidências genéticas. Essas evidências genéticas, elas não precisam necessariamente ser obtidas dos fósseis. A gente pode estudar os povos atuais, que são os descendentes, né, e tentar recuperar a relação entre eles, para saber, né, de onde eles vieram, para onde eles foram, tá? Então a gente pode usar povos, por exemplo, né, comunidades indígenas, por exemplo, comunidades aborígenes, comunidades tradicionais da África, da América, da Ásia, de qualquer parte do mundo, com o DNA deles a gente consegue traçar uma história, né, pela genética, tá certo? Então, por exemplo, né, essa árvore aqui, essa filogenia aqui, é feita com amostras de povos de vários locais. Claro, né, os povos da África foram trazidos para as Américas como escravos, os povos da Europa se espalharam pelo mundo todo, então você tem uma série de coisas. Então a gente vai tentando traçar essas rotas, inclusive, né? Então, a gente tem, por exemplo, as linhagens que são mais divergentes, tá certo? Estão na África. Então, essas linhagens aqui, A, B e E, por exemplo, são grupos que estão na África, tá certo? Ou estão hoje na África ou vieram da África, tem uma origem africana, tá? São esses povos aqui, tá? Então, na África do Sul, no Congo, na Nigéria, então você tem, né? Então, ou seja, as raízes da nossa linhagem estão todas na África, tá? Então, todos esses estão ligados na África. Depois da África, você tem linhagens que estão em amarelo aqui, que estão na Ásia, tá? Então você tem linhagens na Ásia que são associadas às mais próximas dessas linhagens da África, tá? E depois você tem as linhagens aqui da Austrália, tá? Então, os aborígenes australianos, por exemplo, descendem, né? Chegaram há bastante tempo lá na Austrália, como a gente vai ver daqui a pouco, então descendem dessa saída, né? Depois você tem um monte de linhagens que são aqui da Europa, tá? E aí depois você tem mais linhagens da Ásia e uma dessas linhagens da Ásia acabou dando origem às linhagens das Américas, que são essa daqui, que foi o último continente que a nossa espécie alcançou. Tá? Então a gente saiu da África, foi para a Eurásia, colonizou a Oceania, depois colonizou as Américas. Tá certo? Essa é a evidência genética que a gente tem na nossa história. Aqui é um resumo dessas migrações de Homo sapiens, né? Então não foi uma vez só que isso aconteceu, isso é uma coisa que foi acontecendo em vários momentos, né? Essa é uma visão mais atual. Então, as primeiras dispersões foram essas daqui, ó, tá? Saindo da África para o Oriente Médio ali, em direção à Índia também, provavelmente pelo litoral, alcançando a Oceania há mais de 60 mil anos atrás, 65 mil anos atrás, tá? Então aqui na Indonésia você já tem 70 mil anos atrás. Então essa saída, né, ela foi rápida, tá certo? Você tem uma saída para a Europa, né, via
via Sinai aqui, né, há mais de 50 mil anos, uma colonização da Europa, uma mistura com neandertais aqui na Europa, uma mistura com neandertais aqui, tá? Uma outra mistura com neandertais aqui, tá? Aqui você tem uma mistura de neandertais sapiens com denisovanos, tá certo? Denisovanos não foram nem descritos formalmente como espécie ainda, tá? E aí você tem uma dispersão aqui, por exemplo, né, para o Japão, cerca de 40 mil anos, aqui no leste da Ásia, há 30 mil anos, tá certo? E eventualmente nós vamos cruzar para a América, tá? Mas a boa parte da nossa evolução foi na África, com algumas dispersões para a Ásia e eventualmente para a Oceania, tá? E eventualmente, no final, para as Américas. Essa entrada nas Américas, então as Américas foram o último continente, né? As Américas como um todo, e a América do Sul foi o último continente que a espécie humana chegou, tá? A espécie humana chegou aqui há menos de 15 mil anos atrás, ou seja, né, 15, 16 mil anos atrás, então é muito recente, tá? Numa história de 300 mil anos, nós só estamos aqui há menos de 16 mil anos atrás. O que acontece, gente? Para a nossa espécie chegar aqui, ela teve que passar pela Beríngia, né? A Beríngia hoje, né, é o Estreito de Bering, que é coberto por água, né, o que separa o Alasca, na América do Norte, da Sibéria, na Ásia, tá certo? Mas, durante o máximo glacial, há 20 mil anos atrás, os oceanos diminuíram, né, você acumula gelo nas calotas polares, o nível do mar diminui, e você tem uma passagem, né, pela Beríngia. Né? E a Beríngia, na verdade, era uma região, não era uma região coberta por gelo, tá certo? Era uma região que tinha vegetação, que tinha fauna, né? Você tem indícios de ocupação humana, você tem uma vegetação que permitiria a ocupação humana, então você tem uma ocupação humana acontecendo lá 20, 15 mil anos atrás, né? E aí você tem alguns registros, por exemplo, esse local aqui tem 14 mil anos, já tem registros de humanos lá no Alasca, tá? Aqui você tem registros de humanos há 12 mil anos, então, pelo menos, né, 14, 15 mil anos atrás, os humanos entraram. Pode ser que seja mais, mas não muito mais, né? Nenhuma evidência aponta para muito mais do que isso, né? Esse sítio aqui na Sibéria, por exemplo, tem 32 mil anos com humanos, tá? Então, em algum momento aí, entre 20 e 15 mil anos atrás, os humanos atravessaram para as Américas, tá certo? Então aqui, ó, 20 mil anos, né, você tem origens, esses povos lá da Sibéria. 16 mil anos, você já tem, então já tem indícios de 16 mil anos, você tem, isso, claro, tem um erro nesse cálculo, né, mas vamos dizer, vamos botar 16 mil anos. Você já tem uma divergência de formas aqui dentro da América do Norte, né, uma forma que colonizou essa região, uma forma que veio para a região aqui da Califórnia, hoje é a Califórnia, tá? Depois você tem uma outra separação. Há 15 mil anos, os primeiros hominídeos teriam chegado na América do Sul, tá? Que é esse grupo verde aqui, essa primeira colonização da América do Sul, tá? Que deu origem, né, ao povo, né, vários povos aqui, né? A gente tem Monte Verde, por exemplo, que é um sítio aqui no Chile que tem humanos dessa época, tá? E depois você tem uma segunda entrada, há 12 mil anos, que são populações descendentes de Clovis, né? Clovis é um povo do Novo México aqui, muito bem caracterizado pela caça de mamutes, né? Pelas lanças, pontas de lança de mamutes, né? Que é um povo. E aí, descendentes desse povo acabaram entrando posteriormente na América do Sul, tá? E há mais ou menos 9 mil anos, eles acabaram desaparecendo aqui, tá? E a última colonização foi essa daqui, mais recente, de povos dos Andes, né, que entraram há menos de, se não me engano, menos de 5 mil anos atrás na América do Sul e colonizaram essa região dos Andes aqui, né? Então a gente tem nessa região aqui, você tem o povo de Luzia, tá? Que esse é o crânio da Luzia, né, que seria o mais antigo humano em território, né, brasileiro, um fóssil que infelizmente, né, foi afetado pelo incêndio lá do Museu Nacional, né? Essa é uma reconstituição mais recente do que seria o fenótipo da Luzia. Inicialmente, a Luzia foi reconstituída com características que remetiam a povos com alguma influência ou africana ou dos aborígenes australianos, o que era uma hipótese difícil, porque você precisaria de algum fluxo de migrantes, né, da África para cá, muito antes do que a gente tem documentação, então os dados genéticos não mostram nada disso, né? Então esse trabalho aqui, né, de 2000
2017, né? 2018, né? Ele finalmente botou um ponto final nessa história, mostrou que realmente a Luzia é descendente dos ameríndios que vieram da América do Norte. Ela não tem relação nem com formas africanas e nem com formas diretamente, né, com formas da Australásia, tá? Então caracteriza bem esse povo de Luzia como um povo tipicamente americano, do continente americano, tá? E toda essa migração humana deu origem a uma diversidade gigantesca de fenótipos, de culturas, de modos de vida, de sociedades, de organizações, de religiões, né? Então você tem toda essa diversidade que nos faz humanos e realmente nos distingue de todas as formas, de todas as espécies que antes ocuparam o planeta, né? Então o nosso domínio, né, como alguns dizem, se um alienígena chegasse no planeta Terra hoje, certamente a primeira espécie que ele ia perceber, né, ou ver indivíduos mesmo, que nós somos extremamente numerosos no planeta, né, somos bilhões de habitantes, e as nossas construções, né, a nossa tecnologia, né, o nosso lixo, né, o nosso impacto é gigantesco na natureza, no meio ambiente, tá certo? Mas né, por um lado você tem um lado triste disso daí, mas você também tem um lado bonito, que é dessa diversidade e esse sucesso que a espécie humana teve em conquistar o planeta Terra, certo? Então é isso, gente. Breve história da vida na Terra. A gente encerra com essa parte da evolução humana.